Continuando, então. Deixa eu compartilhar a tela. Tomara que dessa vez também fique aparecendo o chat, né? Vamos ver se isso irá acontecer. Então tá. Eu estava falando que o fibrinogênio ele é muito importante, essa proteína, porque ela está associada com a coagulação do sangue. Quando a gente falar de plaquetas, eu vou falar novamente dessa proteína. Então lembra do fibrinogênio, tá? Outras coisas que são encontradas no plasma. A albumina, vocês já devem ter ouvido falar disso, que a albumina ajuda a manter o pH, ajuda na viscosidade, mas também ajuda no transporte de gorduras, magnésio e do cálcio. E também encontramos no plasma imunoglobulina, que nada mais são do que os anticorpos. Então, é bem importante saber isso do plasma. E aí, abriu. Cadê o Pedro para falar disso o quê? De albumina? Ele toma albumina? Ah, tá. Ô, gente, cadê o Lucas? O Lucas também falaria dessas coisas aí. Não sei cadê o Lucas, não. Então, vamos continuar aqui, ó. Agora falando sobre os elementos figurados, né? Hemácias também são chamadas de eritrócitos. Oi? Alguém me chamou? Eu juro que eu ouvi alguém me chamando. Então, mas a albumina, que é uma proteína? Isso, é. É proteína, tá? Esqueci de falar. Alguém mandou aqui, peraí. que foi? Eu achei que... Nanda, o Léo falou que achou que tinham desmaiado você. Vamos lá. Então, as hemácias, que também são chamadas de eritrócitos, também são chamadas de glóbulos vermelhos. Elas são anucleadas, elas perdem o núcleo na hora quando vai finalizar. Tipo, formou a célula, ela tem núcleo. Depois ela acaba perdendo esse núcleo. E aí, ela, por perder o núcleo, ela não consegue se substituir depois que ela foi produzida, né? Sem núcleo, sem informação genética. Então, as hemácias dos mamíferos são anucleadas e por conta disso que ela tem esse formato que é discoide e tem é mais afundadinho no meio, porque o núcleo que estava aqui foi perdido, aí afundou um pouquinho o citoplasma, tá? Por isso que tem esse formato. A grande função das hemácias é justamente o transporte de gases. É como se fosse um carrinho de mão. Pega o oxigênio, leva o oxigênio até a célula, pega o gás carbônico, mas o gás carbônico, a maioria do gás carbônico, ele volta para sair, né, na nossa expiração, ele fica no plasma, fica muito mais no plasma do que associado com as hemácias, mas ela tem uma grande afinidade com o oxigênio. E, no caso, por ela não ter o núcleo, ela vai morrer. É uma célula que tem um tempo de vida estimado. Tem em torno de 120 dias, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O núcleo sai quando o eritrócito se transforma num eritroblasto. Isso, quando a gente mostra aqui... Deixa eu te mostrar essa imagem aqui. Tem uma imagem melhor para mostrar isso para vocês, ó. Eritrócito, eritroblasto, tá? Deixa eu ver. Aqui. Olha só. Na verdade, o eritroblasto, lembra que blasto tem muita atividade. O eritroblasto, ele perde o núcleo, tá? As mitocôndrias também são perdidas e formam o eritrócito. Falei o oposto. Eritroblasto é o primeiro e eritrócito é o último. Lembra que eritroblasto é a célula que vai dar origem. Então, quando ela perdeu o núcleo e as mitocôndrias, formou o glóbulo vermelho mesmo. Aí aqui tem os outros nomes que não são tão importantes, que são as etapas mesmo para formar, tá? Então, é perder o núcleo, acabou ficando desse jeito. Deixa eu ver. Ok? Aí, voltemos.
a hemácia, ela tem uma grandíssima afinidade com o oxigênio. Ela ama o oxigênio, tá? Quando ela vê o oxigênio, ela gruda no oxigênio. Por quê? Porque ela tem dentro dela o pigmento, que é uma proteína também, que é chamada hemoglobina, é uma estrutura quaternária de proteína, porque você tem 4 grupos M. Tem, olha aqui, se você for olhar nessa imagem, tem um de uma cor, outro de outra, outro de outra e outro de outra. Essas 4 proteínas, elas se juntam. Então, a hemoglobina são 4 grupos M e tem ferro associado. Então, cada disquinho desse aqui, a bolinha no meio, ó, tem um grupo M e tem o ferro aqui. O ferro é o que vai dar a coloração mais avermelhada, tá? E precisa ter o ferro para que ela consiga se associar com o oxigênio. Se a pessoa tem um tipo de anemia, que é chamada anemia ferroprívica, ela tem queda, não tem tanto ferro no corpo, consequentemente não vai ter essa hemoglobina formadinha, bonitinha para trabalhar, para se associar com o oxigênio, e às vezes não consegue nem produzir as próprias hemácias direito, devido à falta desses componentes. Então, a pessoa tem uma diminuição na quantidade de hemácias. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então, vocês podem achar esses nomes aqui, ó. Quando a hemoglobina se associa com o oxigênio, a gente dá o nome de oxihemoglobina. Quando a hemoglobina se associa com o gás carbônico, é a carbohemoglobina. Agora, tem uma condição, uma situação que a hemoglobina pode se associar com o monóxido de carbono. Isso é muito perigoso, forma um composto super estável, assim, chamado carboxihemoglobina. E a carboxihemoglobina, a hemoglobina, ela tem uma grande afinidade com o oxigênio, sim, mas é como se ela preferisse o monóxido de carbono. Quando que ele vai ser liberado? Alguém sabe? Em que situações nós temos monóxido de carbono e por que ele é perigoso? Eu estava pensando quando a gente fica preso no túnel e aí os carros ficam vazando muito. Qual é o Isso, nome? Isso aí a gente pode ficar tonto, desmaiar, ou sei lá, isso alguma mesmo. coisa assim. Quando a gente falou, a Kelly falou disso do carro no túnel, porque quando a gente está num túnel, um ambiente mais fechado, né, só tem 2 aberturas assim, apesar de ter uma certa circulação de ar dentro, o carro ele está ligado, mas ele está fazendo a combustão incorreta. A combustão correta do combustível vai liberar gás carbônico, que é o CO2. Mas a combustão incorreta, um dos gases que é liberado é o monóxido de carbono, que é o CO. E o problema disso é que quando a gente está inalando, a gente não está percebendo isso. A gente está respirando monóxido de carbono. A hemoglobina vai preferir muito mais como se fosse se associar com ele do que com o oxigênio, e ela acaba sendo também prejudicada, meio que destruída. E então, aquela célula sua, que é responsável para levar o oxigênio até as suas células, né? Não vai estar atuando. Então, vai faltar oxigenação nos tecidos, pode faltar oxigenação no cérebro e alguns órgãos fundamentais. Primeiro, a pessoa pode ficar tonta e desmaiar. E depois ela pode morrer por asfixia, porque ela respira, mas o ar que ela está respirando é rico em monóxido de carbono, está faltando oxigênio, e sem oxigênio, o que a gente deixa de fazer nas células? Por que a gente precisa dele mesmo na célula? Tem uma função de uma organela celular que precisa de oxigênio. Vocês lembram? Lembrar a gente lembra, mas agora eu não lembro, não. Chuta, então chuta. Qual organela que precisa muito de oxigênio para produzir alguma coisa? Cérebro? Calma. Isso. Oi, não ouvi. A mitocôndria? Exato, tá? A mitocôndria, ela faz um metabolismo energético na mitocôndria. Para que você quebre glicose, não precisa do oxigênio, a glicose é quebrada lá no citoplasma. Mas a continuidade do processo todo de produção de energia precisa ser dentro da mitocôndria e precisa do oxigênio. Sem o oxigênio, o metabolismo energético ele é afetado, porque a produção de ATP, que é a moeda energética que a gente chama, que é fundamental para todas as atividades do corpo, você não vai ter.
então a pessoa pode morrer por conta disso. Isso é bem perigoso, já cai muito, muito em prova falando sobre monóxido. A UERJ já trouxe uma questão sobre isso, falando sobre a Boate Kiss, porque na Boate Kiss, quando a galera ficou lá dentro, ela acabou inalando muito monóxido de carbono e outros gases tóxicos. E aí perguntava qual foi o problema disso no corpo. E um dos grandes problemas foi por conta da interrupção do metabolismo energético, né? Para você produzir energia. Então, isso cai bastante em prova. É muito importante saber, tá? Do monóxido de carbono. E já tiveram outros casos de pessoas. Vê se vocês lembram disso. Teve um caso de um Airbnb que uma família morreu porque acendeu uma lareira dentro do quarto. Vocês A lembram disso? Mariana falou disso com a gente. Quem? A Recente. Mariana? Aham. Quando a gente tava falando de combustão completa e incompleta. Isso. E aí, quando eles acenderam a lareira, se não me engano, a chaminé, não sei se a chaminé estava entupida, alguma coisa assim, que ao invés, né, de sair lá o gás ir para cima, ele ficou lá dentro do quarto. E aí a família morreu, não foi? Alguma coisa, ou não sei se todos morreram. Não mas... tinha lareira, não. Era tipo, eles foram para um quarto para tentar se aquecer e aí ficou tudo fechado. E aí acho que Não, era mas tipo uma não foi. churrasqueira. Então tiveram já Não, dois tinha casos. lareira, Um de tinha lareira. lareira. Era lareira e quem morreu foram as crianças. Isso, é que eu lembro um de lareira, porque tiveram dois casos muito próximos, assim, de época que avisaram. Mas isso do outro foi eles ficaram fechados, num quarto fechado. Gente, que coisa horrorosa, não consigo nem imaginar. Então, monóxido de carbono é muito importante você saber. O normal é a hemoglobina se associar muito ao oxigênio e um pouco do gás carbônico também. Agora, o monóxido é perigoso. Tanto que eu já vi em algum lugar falando que uma pessoa que esteja intoxicada com monóxido de carbono, eles oferecem para a pessoa respirar O2 puro. E nem o cilindro, quando a pessoa vai mergulhar, é oxigênio puro. Isso é perigoso, não pode não. Mas nesse caso, quando a pessoa é intoxicada, eu já vi falando que pode inalar O2 puro para tentar forçar, tipo, a hemoglobina agora se associar com o oxigênio e a pessoa meio que voltar, né? Então, outras coisas importantes. Eu falei que a hemácia é renovada a cada 120 dias e ela será destruída tanto no baço quanto no fígado. E aí, a destruição da hemácia, você tem a quebra da hemoglobina e você pode produzir, né? Você produz um pigmento chamado bilirrubina. Então, quem tem problema, tipo, se falar, tá com icterícia, que é o corpo amarelado, não sei se vocês já ouviram falar disso. Quando a pessoa tá com icterícia, ela fica meio amarelada. É porque tem acúmulo dessa bilirrubina no corpo. Todo esse metabolismo de destruição de hemácias e tal, os pigmentos, para vocês terem uma ideia, o resto da hemácia, a cor do xixi do cocô marrom, xixi amarelo, está associado com justamente a destruição das hemácias. Já coloquei isso até no Bibiologia, tá? Quem quiser ler sobre isso, me fala que eu marco vocês lá. E aí, se a pessoa está com bilirrubina muito alta, a bilirrubina tem uma coloração amarela, então por isso que a pele dela pode ficar amarela também. Então pode ser um problema nisso daí. Aí, aqui tem uma imagem só para mostrar para vocês como que acontece, né? Quando a pessoa inala lá nos alvéolos pulmonares, tem a hematose, né? Que é a troca de gases, o oxigênio entra. Aqui no caso do monóxido de carbono, tá? Monóxido de carbono mostrando como que ele entra, a oxigenação normal, o oxigênio se associa com a hemoglobina. No caso da intoxicação por monóxido de carbono, ele se associa e o oxigênio não consegue. Então, só uma imagem em espanhol para vocês. Aí agora tem duas coisas de conceitos que eu vou falar tanto para hemácia, quanto para leucócitos, tanto para plaquetas. Tudo que terminar com citose significa alta. Tudo que terminar com penia significa baixa. Alta produção, baixa produção. Então, olha essa condição. Se eu falo que uma pessoa está com eritropenia, tem baixa produção de hemácias e hemoglobina. No caso, a anemia que eu falei para vocês da deficiência do ferro é a chamada anemia ferroprívica.
a deficiência do ferro, a pessoa não consegue formar hemoglobina direito, consequentemente, não tem produção de hemácia na quantidade que é normal. Mas existem outros tipos de anemia. Anemia perniciosa, que é a falta de vitamina B12, megaloblástica, que é falta da B9, tem anemia hemorrágica e a falciforme. A falciforme é um probleminha genético que a hemácia vai ser formada em formato de foice, por isso que leva esse nome, falciforme. Normalmente isso aparece em prova, mas a que mais aparece é a ferropriva e a falciforme. Perniciose megaloblástica ou hemorrágica normalmente apresenta um textinho explicando. Assim, a nível de Enem, o Enem sempre te dá uma introduçãozinha do assunto, né? Escreve um textinho, então ele explica mais ou menos. Mas é importante você saber que a anemia ferroprívica é deficiência de ferro, então é um tipo de eritropenia, que é baixa produção de hemácias. Quem tem anemia ferroprívica tem que se alimentar, mudar um pouco a alimentação, ou às vezes toma suplemento de ferro e tal, e aí ela faz exame de sangue de tempos em tempos para ver se voltou ao normal. Uma curiosidade, todas as mulheres em período de ciclo menstrual, todas as mulheres têm uma tendência a ficar um pouquinho anêmicas, né? Mas isso é normal, nada muito preocupante, não. Se a pessoa tiver com uma anemia muito alta, aí sim tem que procurar, tem que olhar o médico e tal. Mas é normal a mulher ficar um pouquinho anêmica quando ela está menstruada, ok? Agora, a eritrocitose é uma coisa que acontece em que há uma alta produção de hemácias. Isso cai muito em prova. Eu não lembro se eu já falei disso com vocês, mas fala assim: o time de futebol foi para La Paz jogar, foi para o Peru, foi para a Bolívia, foi jogar em uma região. Eles sempre falam que eles vão jogar em um local super alto. Em regiões muito elevadas, o ar é rarefeito. O que vocês entendem disso? O que é o ar rarefeito? Vê se vocês lembram. Deixa eu ver que alguém mandou no chat. Pouca densidade de ar. Nossa, jogar bola no Everest, meu Deus. Isso, é a densidade que a gente está falando do ar. Mas quando eu falo que o ar é rarefeito, o que tem mais ou o que tem menos no ar? Tem menos oxigênio. Isso. Então, ó, a pressão aumenta, a densidade do ar diminui, tem menos é ótimo, né? Menos disponibilidade de oxigênio. Então, a pessoa, se você saiu aqui, a gente vive, vocês em Resende, eu em Volta Redonda, a gente já está um pouquinho mais alto do nível do mar, mas não muito. Se eu for lá para chegar lá em La Paz, como é que vocês acham que vai ficar a minha respiração de imediato? Calma aí, La Paz é onde? Quando eu falo na Bolívia. Ah, tá. A gente vai Lá em cima. sentir dificuldade, né? Não, tudo bem, mas tipo assim, você vai se sentir dificuldade, mas como é que Tipo, vai ficar a no minha caso, respiração? ofegante, sei lá, porque quando eu sopro pro parque, meu nariz até sangra por causa disso. Porque lá no pico é muito alto. E Eu não sei você como é que fica eu faço. ofegante, não fica? Fico. Então, quando você chega em um local que o ar é mais rarefeito, você não consegue puxar todo o oxigênio necessário, porque seu corpo já estava acostumado e você já tinha uma certa quantidade de hemácia para ele. E aí, você puxa, você respira, você vai ficando ofegante, porque não tem tanto oxigênio disponível para você. Então, a primeira reação do seu corpo é ficar ofegante. E aí, depois de uns dias, se você for fazer um exame de sangue, você vai ver que a quantidade de hemácias vai ter aumentado muito. Seu corpo vai entender que ele precisa produzir mais hemácias. Então, lembra que eu falei que as hemácias é como se fossem carrinhos de mão. Então, quanto mais hemácia ele produzir, tipo, qualquer oxigênio que tiver disponível, ela vai estar pegando. Então, essas são as duas primeiras respostas. Isso cai muito em prova. Pode dar dor de cabeça e sensação de cansaço, sim. Tá, Lívia? Pode dar, principalmente porque, ó, dor de cabeça, tá faltando oxigenação no seu corpo e você tá com o metabolismo acelerado. Então, se falta oxigênio no corpo, pode dar algumas reações, uns efeitos colaterais, tipo dor de cabeça.
E o cansaço, porque também justamente a falta de oxigênio. O oxigênio não está associado com a produção de energia. Se você não está conseguindo pegar tanto oxigênio, você não produz tanta energia, você fica mais cansado. Pessoas que são anêmicas também, tá? Elas ficam mais cansadas por conta disso. E aí, então, quando a pessoa, pessoas que já moram, nossa, você já desmaiou, quase desmaiou por causa disso? Ai, credo. Pessoas que moram muito lá em cima, se você for fazer um exame de sangue, você vai ver que as hemácias, elas produzem muito mais hemácias do que nós, porque elas já são de lá mesmo, e o rim vai liberar um hormônio chamado eritropoietina. Eritropoietina. Esse hormônio vai estimular a produção, elevar a produção das hemácias. Aí já vi questão de vestibular falando sobre doping, pessoas tomando eritropoietina para estimular o aumento da produção de hemácias, porque isso melhoraria o metabolismo energético da pessoa. Vou colocar essa questão para vocês na lista também, porque não tinha no livro. Então, eu coloco na lista para vocês fazerem. Vou até colocar aqui, ó, doping eritro. Tá. Então, as questões que eu já vi, normalmente jogadores, quando eles vão jogar em um lugar super alto, eles têm que chegar uns dias antes para aclimatizar, que eles falam. É justamente para ter o corpo perceber que está em altas altitudes, começar a produzir mais hemácias. E aí a pessoa produzindo mais hemácia, ela poderia ter um rendimento no jogo melhor do que se ela chegasse um dia antes. Um dia antes, o jogador vai sentir falta de ar, não vai conseguir jogar no seu 100%. Então, por isso que eles têm que chegar antes. Tá? Aí, a gente não vai conseguir fazer exercício agora, então eu vou aproveitar para fazer assim, ó. Vamos combinar o seguinte, porque esse assunto é bem importante. Na semana que vem, eu vou começar a aula. Vou terminar essa parte de sangue, a gente resolve exercícios e eu falo de sistema imune, que sistema imune é bem rapidinho. E aí a gente finaliza essa parte toda antes de ir para tecido muscular. Então eu vou mandar uma lista para vocês, provavelmente hoje. Deixa eu até escrever. Hoje, mandar uma lista para vocês com alguns exercícios extras, já falando também um pouco de sangue, porque falta a gente falar dos leucócitos, quais são as células que são dos glóbulos brancos e as funções delas no geral, e também falar sobre as plaquetas que estão associadas com a coagulação sanguínea. E aí depois já é sistema imune, então já dá para vocês fazerem a lista. A lista, aí a gente vai fazer essa lista contigo semana que vem ou é para chegar nela feita, tá? Então vocês já podem começar fazendo, tá? Mas caso esteja com muita lista, com muitos exercícios de outras disciplinas, não tem problema que a gente selecione alguns para fazer em aula, tá bom? Sem problema nenhum. Mas se já quiser pegar para fazer, é até bom porque vocês podem vir com dúvidas. Ah, tive dúvida em tal e tal questão. Mas se vocês estiverem muito atolados, não tem problema. Tá? Então, eu mando para vocês, vocês veem o que... Tá, vou tentar, mas não prometo. Tudo bem, acho isso justo. E aí a gente tenta resolver isso na semana que vem, porque falta pouca coisa de sangue para a gente falar. É porque o assunto é tão legal, eu adoro falar de sangue, eu acho maneiraço. Só não gosto de ver sangue dos outros. Professor, Oi. contar um negócio. Tem um anime na Netflix que se chama Cells at Work. É muito legal porque trata desse assunto e aí mostra a hemoglobina como se fosse uma pessoa e todas as células do seu corpo como se fossem uma pessoa. E aí mostra o leucócito, a hemoglobina, e é muito interessante. E esse negócio que você falou do núcleo, eu tinha visto um episódio ontem e apareceu, tipo, a célula pequenininha. Gente, que legal! Eu nunca ouvi falar. Qual é o nome? Tem um monte de situações acontecendo, tipo quando você tem uma alergia, ou quando você espirra, ou quando você sofre um arranhão. É muito legal. Cara, me manda o nome aí no chat, porque eu não entendi o... É Cells at Work? Isso. É bem legal. Ah, que legal. É bom saber dessas coisas. Porque normalmente eu não lembro se eu já dei aula eu já dei aula disso para vocês ou não? Do quê? Não. Fisiologia humana, não, né? A primeira vez. Porque eu gosto de passar para vocês
um episódio do Mundo de Bikman. Vocês Eu lembram? lembro que você Já tinha ouviram falar do comentado. Mundo de Bikman? Sim, que era um desenho não, um negócio que você assistia quando você era criança, Isso, que foi tinha um ele que negócio me da incentivou a vida. querer ser cientista real. O Mundo de Bikman era um programa que era o cientista que lia cartas das pessoas e resolvia mostrando assim sobre biologia, física, química, matemática, era muito legal. E aí tem um episódio que eu vou passar para vocês assistirem, que fala sobre a coagulação sanguínea. Quando, tipo, você machucou, por que forma a casquinha? É muito legal. Olha, bem legal, vou procurar vou assistir esse negócio assim. E olha que eu não, assim, eu confesso que eu tenho um certo negocinho com mangá, assim, todo respeito, galera, todo respeito a quem gosta. Mas eu vou assistir esse aí, tá? Às vezes eu posso queimar minha língua, né? Show. Tá bom, eu já até anotei aqui. Então, gente, as coisas que eu falei que eu vou mandar para vocês, eu vou. Hoje eu ainda estou em aula até 11h40, mas aí depois eu consigo me organizar e mandar. Então, Kelly, vou mandar um negócio do cérebro que você falou. Eu vou mandar a imagem falando das células tronco e também coloco sobre a lista de exercícios para vocês, tá bom? Perfeito. Então, um beijo Perfeito. para vocês. A aula vai estar lá no YouTube.